Meu nome é Tomás Gomes, sou técnico em prótese dentária, autor do Sistema STG, Sistema Tomás Gomes de Caracterização em prótese total e em prótese parcial removível, com o uso de resinas pigmentadas e escalas policromáticas de gengiva. E ele é meu filho, Frederico Leone Gomes, também técnico em prótese dentária, ministrador de cursos em todo o Brasil e em outros países do mundo. A nossa intenção é mostrar nesse vídeo a confecção de uma prótese total caracterizada. Considerando-se que essa prótese total tenha sido montada dentro dos padrões corretos, que a escultura da gengiva artificial tenha sido feita com todos os cuidados técnicos, que a região palatina, na sua escultura, tenha restabelecidas as rugas palatinas, vamos então iniciar a inclusão em mufla adequada. Esta mufla que estamos mostrando denomina-se mufla VIP STG e é apropriada para trabalhos em prótese total e em prótese parcial removível, a ser polimerizado tanto em micro-ondas como em água quente. Ela é construída em fibra resistente, é dividida em duas partes, fixadas por 4 parafusos de aço, é a base e a contramufla, e é acompanhada por uma chave especial para o devido aperto. A característica especial dessa mufla é poder colocar os 4 parafusos e apertá-los enquanto a mesma ainda esteja na prensa, o que permite transferir para ela a pressão registrada no manômetro da prensa hidráulica, uma das condições fundamentais para evitar a alteração dimensional da resina acrílica da prótese depois de polimerizada. Para a inclusão, usa-se a mufla VIP STG devidamente vaselinada. Prepara-se, então, em uma cubeta de borracha, gesso de boa qualidade, preenche parte da base da mufla, coloca-se a prótese em cera e respectivo modelo, de tal forma que a borda do gesso do modelo fique no plano horizontal da borda externa da mufla. Aguarda-se a cristalização inicial do gesso e procede-se ao alisamento do mesmo, tendo cuidado de não deixar irregularidades na sua superfície. Após a cristalização completa do gesso, vamos proceder à confecção do propiciador de espaço em cera. Para isso, delimita-se a área próxima ao modelo para deixar o espaço da muralha de Vipsil, que será posteriormente confeccionada. Vejam o propiciador de espaço devidamente confeccionado em cera derretida. A finalidade desse propiciador é evitar que a rebarba de resina interfira na dimensão vertical da prótese. Vamos agora confeccionar a muralha sobre os dentes em silicone Vipsil. Este silicone tem uma consistência fluida. Ele é de fácil aplicação, de uma dureza bem elevada e que permite, após a polimerização da prótese, uma desmuflagem sem resíduos de gesso na resina. Acompanha o kit de Vipsil, uma cubeta para manipulá-lo.
Coloca-se o material até o primeiro degrau, uma volta de catalisador e manipula-se bem até homogeneizá-lo e propiciar a mudança da cor do material. É importante verificar essa mudança da cor, porque o material demora para cristalizar. Vejam a diferença de coloração do material sem manipular e do material manipulado. Vamos aplicá-lo sobre a superfície da prótese, sobre os dentes e sobre a gengiva. Espalha-se com bastante cuidado, de tal forma a evitar bolhas e dar uma homogeneidade no material. Aplicamos inicialmente na parte vestibular até parte que deixamos de limite do propiciador de espaço. E aplicamos depois na área palatina, de tal forma que a espessura dessa muralha sobre toda a prótese, ela fique mais ou menos numa espessura de 2 a 3 milímetros. Um dos cuidados que devemos ter com este material é, na parte final vestibular da muralha, não deixá-la fina, como se fosse uma folha de papel. É importante que essa espessura da muralha, também na borda, seja de uns 2 a 3 milímetros, para que não haja problema de adaptação do gesso e na desmuflagem acaba ficando uma parte solta dessa muralha. Na oclusal dos dentes, é importante essa espessura seja também de 2 a 3 milímetros. Agora, sobre esse silicone Vipsil, nós vamos colocando retenções feitas com silicone pesado Labormas. Nós preparamos o silicone e cortamos em pedaços para servir como retenções para o gesso. Essas retenções devem ser colocadas em todas as partes da muralha. Vejam a muralha já concluída com as retenções de Labormas. O passo seguinte é fecharmos a mufla para vertermos o gesso da outra contramufla. Não há necessidade de esperar que a muralha complete a sua polimerização. Basta esperarmos o momento em que ela, ao tocar com o dedo, ela não esteja aderindo. Vamos agora preencher com gesso a contramufla. Vejam que o gesso foi preparado um pouco mais mole para que ele preencha adequadamente o espaço da contramufla sem bolhas de ar. É importante, nesse momento, vibrar cuidadosamente para que essas bolhas não aconteçam. Em seguida, após a cristalização total do gesso, vamos proceder à desmuflagem da cera. Pode ser feita em água quente, lavando a cera, ou no micro-ondas. Nesse vídeo nós vamos demonstrar no micro-ondas, fazendo 2 minutos a 100% de potência. Vejam bem, esse tempo de 2 minutos pode ser mais ou menos dependendo da potência do forno. Temos que levar em conta a dureza da cera. O ideal é que nessa desmuflagem a cera não saia muito derretida, ela saia um pouco mais pastosa para não impregnar o gesso do modelo. Depois da retirada da cera, vejam como a mufla no interior onde estão os dentes, a muralha e o modelo de gesso ficaram quase que isentos de resíduos de cera. Agora nós vamos colocar um algodão com removedor entre o modelo e os dentes dentro da muralha. Vamos fechar a mufla e colocar no micro-ondas mais 2 minutos
a 100% de potência. Essa operação é para que toda a gordura no modelo e mesmo sobre os dentes seja eliminado nessa operação do micro-ondas, impregnando o algodão, retirando a gordura do modelo de gesso e passando para o algodão. Isso vai facilitar o posterior isolamento desse gesso. Depois desses 2 minutos, abre-se e verifica que o algodão ficou impregnado de alguns resíduos de cera. Vejam bem como a superfície fica bastante limpa. O Remox, nesse momento, atuou eficientemente. Agora nós vamos passar um algodão com Remox em toda a superfície do gesso do modelo, no sentido de eliminar ainda as gorduras finais que porventura estejam impregnando o modelo. É importante que toda a superfície do gesso esteja bem limpa eficientemente. Após a demuflagem e a eliminação total das gorduras de gesso, vamos agora fazer no extremo do modelo o palato de Ristot. São 3 canaletas que são feitas na parte final do modelo, fora da área basal, com a finalidade de evitar alteração dimensional da resina no momento da desmuflagem da resina polimerizada. Então, com uma broca esférica, nós vamos abrir essa canaleta. Vejam o palato de Ristot já concluído. Vamos agora proceder ao isolamento do gesso do modelo e da base da mufla. Esse isolamento a gente faz com isolante VIP Film em tantas camadas quantas forem necessárias. Esse isolante apresenta uma eficiência muito grande e faz um isolamento de superfície muito adequado. O isolamento estará adequado quando, após algumas camadas de isolamento, a superfície do modelo apresente um visual sedoso, um visual brilhoso, de tal forma que toda a superfície fique isolada. Vejam o isolamento já concluído e o aspecto brilhoso da superfície do gesso. Vamos agora colocar essa mufla no umidificador. O umidificador é uma caixa plástica com uma esponja umedecida dentro. Vamos fechá-la e vamos proceder à perfuração dos dentes, fazendo cavidades na parte interna, uma broca esférica número 4, a fim de propiciar retenções desse dente na base da resina. Vamos retirando os dentes de dentro da muralha e colocando em sequência para proceder à perfuração. A colocação em sequência é importante para que possamos voltar com esses dentes para a muralha. Vejam a perfuração interna do dente e cientificamente nós chamamos de cavidade diatólica, que vai servir para fixar melhor o dente na base da resina da prótese. Agora, com uma cola de superfície, cola Super Bonder ou outra, colocada sobre um filme de plástico para não evaporar tanto essa cola, vamos passando no longo eixo do dente e na incisal, quando se trata de dentes anteriores. E vamos voltando para a cavidade de dentro da muralha. Essa cola deve ser numa camada bem fina, uma finíssima camada para fixar o dente na muralha e o mesmo não se movimentar
no ato da acrilização da resina. Nos dentes posteriores, da mesma forma, colocamos essa cola no longo eixo do dente e nas cúspides, tanto palatina como vestibular. E vamos completando até fixar todos os dentes. Vejam agora as duas partes da mufla já preparadas. Vejam também o modelo de gesso bem isolado, a superfície brilhosa, ideal para que a resina não adira depois da desmuflagem. Agora, dando sequência, nessa fase, temos que ter um kit STG de caracterização. Esse kit é composto por 6 cores de resinas, sendo um tubo de rosa claro, um tubo de rosa médio, um tubo de rosa vermelho, um tubo de rosa roxo, um tubo de rosa marrom e um tubo de rosa preto. Temos que ter também um frasco de fibras vermelhas para imitar vascularizações e um outro de veias roxas também para imitar as vascularizações dessa cor. Um livro com todas as cores de caracterizações desse sistema STG. Temos que ter também um kit de escalas policromáticas de gengivas com 14 cores específicas do sistema STG. Esse kit de escalas, tanto o protético como o dentista tem que possuí-lo, porque é a maneira de comunicação entre o consultório e o laboratório. Temos que ter também um frasco de resina Vipcor da cor dos dentes, vários filmes separadores de plástico transparente, um frasco de resina transparente cristal para palato, um frasco de monômero VipWave, um frasco com conta-gotas cheio de monômero de lenta polimerização VipWave e todos os instrumentais necessários para a execução dessa fase. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, vamos fazer uma observação. Quando temos uma prótese vestíbulo retentiva, temos que recortar a borda da muralha no fundo de sulco para deixá-la mais expulsiva. Isso facilitará a retirada da prótese no momento da conferência da cor e se há algum ressecamento. Para iniciarmos a caracterização, sabendo a cor da gengiva do paciente, e nesse vídeo vamos utilizar a escala 14, vamos abrir o livro na página dessa caracterização e separar os potes de resinas a serem utilizadas. Nessa escala, vamos utilizar quase todas as cores do kit, porque é uma escala que exige muitas cores. Então vamos usar a cor rosa médio, rosa vermelho, rosa roxo, rosa marrom, rosa preto e as fibras vermelhas para imitar as vascularizações. Antes de iniciarmos, é importante desfiarmos bem as fibras numa superfície para que elas fiquem bem separadas para facilitar a aplicação. Vamos agora preencher com resina da cor dos dentes aquelas cavidades feitas na parte interna dos dentes. Nós podemos fazê-lo de duas formas: ou verter o pó diretamente na cavidade dentro da muralha, ou preparar num dapping uma porção desse pó e ir colocando diretamente dentro da cavidade até preenchê-la.
esse cuidado é extremamente importante para evitar, principalmente nos dentes de cores claras, a alteração da cor. Vamos agora começar a caracterização seguindo a folha do livro. Então, primeiro nós vamos trabalhar na primeira camada colocando veias vermelhas, como está pedindo no livreto. Passamos na superfície do silicone, nos dois arcos, uma camada finíssima de vaselina em pasta. Esta camada de vaselina irá facilitar a fixação das fibras que irão imitar as vascularizações, como está sendo solicitado na folha do livro. Vejam que as fibras para imitar vascularizações foram colocadas da metade da prótese até o fundo de sulco, porque é a área que acontecem mais as vascularizações. Temos que ter cuidado para que essas veias não fiquem nas papilas interdentais. Dando sequência, vamos agora, seguindo a orientação do livro, colocarmos uma discretíssima nuvem de rosa preto. Essa cor ela é muito intensa e por isso recomendamos uma leve pulverização. Vamos agora começando sobre a bossa do incisivo central em um M-arco com a resina rosa médio na região de papilas, depois rosa vermelho, depois rosa roxo e daí por diante em ordem intercalada até completar esse M-arco. Vejam que já chegamos ao final desse M-arco. Vejam também que aplicamos a resina só na região de papila e agora vamos umedecer essa resina para que ela fique assentada nessa região. Na primeira camada nós fazemos primeiro a região de papilas e agora vamos fazer a região de fundo de sulco vestibular. A umidade desse M-arco na região de papila ela deve ser controlada para não movimentar os pigmentos de resina. Vamos agora em seguida fazer a região de fundo de sulco vestibular, que começa com rosa vermelho. Vejam que na região de papila fizemos começando com rosa médio. Na região de fundo de sulco vamos começar com outra cor, que seria o rosa vermelho, como sugere o livro. Então vamos começar rosa vermelho, rosa roxo, rosa médio, novamente rosa vermelho, rosa roxo, e daí por diante, na mesma sequência do livro,
até completar o arco no final da prótese. Da mesma forma que fizemos na região de papilas, vamos umedecer a resina colocada no fundo de sulco vestibular, cuidando para que essa umidade não seja excessiva para não movimentar os pigmentos. Dando sequência, vamos para a segunda camada. Conforme o livro está sugerindo, veias vermelhas que são colocadas sobre a superfície da resina da primeira camada. Também na região do meio da vestibular até o fundo de sulco vestibular. Depois, vamos, conforme a indicação do livro, cobrir a primeira camada com uma discreta nuvem de rosa marrom. Seguindo ainda a folha do livro, vamos começar sobre a bossa do incisivo central na região de papila da segunda camada com rosa vermelho. Depois, rosa roxo. Depois, rosa médio. E nessa sequência, até o final do arco. Nessa segunda camada, nós vamos fazer ao mesmo tempo a região de papilas e depois a região de fundo de sulco vestibular, e aí sim vamos umedecer todo o conjunto. Na primeira camada, necessitamos umedecer primeiro a região de papila e depois umedecer a região de fundo de sulco vestibular para que os pigmentos não saiam do lugar. Nesta segunda camada, como já existe uma camada de resina por baixo, correspondente à primeira camada, não há necessidade de umedecer por etapas. Vamos umedecer depois de terminar papilas e fundo de sulco vestibular. Seguindo ainda a orientação da folha do livro, vamos agora com a concha de um lecron apertar sobre as bossas dentais para formar uma cavidade para colocarmos a resina rosa marrom que irá simular uma isquemia gengival. Depois
da colocação desse rosa marrom é que vamos umedecer todo o conjunto. Vejam o cuidado nessa umidificação para não ter excesso de monômero sobre a resina, porque poderia modificar de local os pigmentos. Vamos agora, seguindo a orientação da folha do livro, proceder à confecção da terceira camada. O livro está pedindo inicialmente veias vermelhas, depois uma discretíssima nuvem de rosa preto sobre toda a segunda camada já confeccionada. Em seguida, vamos iniciar sobre a bossa do incisivo central, com resina rosa médio, depois rosa vermelho, depois rosa roxo, e nessa mesma sequência até completar a região de papilas. Vejam também que a sequência dessa escala na terceira camada é idêntica à da primeira camada, porque, como dissemos, não se pode colocar o mesmo pigmento ao lado de outro ou acima do outro. Então nós colocamos aí na primeira camada, na região de papila, rosa médio, na segunda foi o rosa vermelho e na terceira vamos voltar com o rosa médio, intercaladamente. Vamos confeccionar agora também a região de fundo de sulco vestibular da terceira camada, cuja sequência é sobre a bossa do incisivo central, rosa vermelho, depois rosa roxo, depois rosa médio, novamente rosa vermelho, rosa roxo, rosa médio, e daí por diante até o final da prótese. Vamos agora também fazer aquele apertamento com a concha do Lecron sobre as bossas interdentais para colocar, conforme a folha do livro, a resina rosa marrom que irá simular a isquemia gengival. Depois de concluído as 3 camadas, se porventura ainda na parte do colo dos dentes ficar alguma região sem resina, vamos acrescentar intercaladamente as resinas que foram utilizadas na vestibular, somente para completar esses espaços.
Vamos agora, seguindo ainda a orientação do livro, vamos colocar uma nuvem de rosa marrom. E sobre ela, uma nuvem de rosa preto. Essas duas nuvens, elas vão ficar em forma de pó seco para evitar a evaporação do monômero que está por baixo. Vamos agora fazer o teste de camadas, colocando duas folhas de plástico separador e vamos encaixar o modelo para verificar se não há excesso de resina nessa camada. É importantíssimo fazermos esse teste porque cada prótese apresenta na sua vestibular uma determinada espessura e se nós não identificarmos bem essa espessura e se houver excesso de resina, essa resina poderá penetrar no transparente quando formos prensar o palato. Vamos apertando a prensa lentamente até chegarmos a 1000 kg força. Essa pressão será a mesma que iremos prensar a resina final. Depois, ao abrirmos a mufla retirada da prensa, vamos eliminar as regiões de excesso. Se porventura o modelo apertar a camada de resina, vamos completar com as nuvens de rosa marrom e rosa preto. É muito importante que essa superfície não apresente nenhuma área de umidade. No primeiro hemiarco, fizemos a folha completa do livro, utilizando todos os símbolos. Já no segundo hemiarco, como vamos começar sobre a bossa do outro incisivo central, nós não podemos usar a folha completa do livro. Vamos agora iniciar a confecção do segundo hemiarco. Como vamos começar na fossa dental ao lado do incisivo central da primeira camada, não podemos usar a mesma sequência. Então, vamos retirar os símbolos da primeira camada vertical. Então, ao invés de começar com rosa médio, como começamos na papila da primeira camada, no primeiro hemiarco, vamos colocar veias vermelhas, que já está colocada. Vamos colocar uma discretíssima nuvem de rosa preto, como fizemos no primeiro hemiarco. E agora vamos colocando as resinas que a folha do livro está sugerindo. Então é rosa vermelho, rosa roxo, rosa médio. Vejo que nesse segundo arco, ao colocar a primeira resina rosa vermelho, temos que ter o cuidado da mesma remontar sobre a outra resina do primeiro arco já colocada, para não ficar uma faixa entre os dois arcos, e isso vai propiciar a entrada de incolor quando formos prensar o pálito. Então temos que ter o cuidado
de fazer essa remontagem da resina ao iniciarmos o segundo arco. A sequência é a mesma até chegarmos ao final desse arco. As 3 camadas que vamos fazer nesse segundo M-arco, com exceção do início, que nós retiramos os primeiros símbolos, ela vai seguir a mesma sequência que utilizamos para o primeiro M-arco. Então vamos fazer papilas e fundo de sulco da primeira aplicação, que seria papila da primeira, fizemos igualmente papilas da segunda. Vamos umedecer, depois vamos fazer fundo de sulco da primeira camada no segundo M-arco. E daí em diante até completar as 3 camadas.
Vejam que as 3 camadas do segundo hemiarco já está confeccionada. Vamos agora fazer também o teste de espessura de camadas, como fizemos no primeiro hemiarco. Colocamos 2 plásticos separadores, fechamos a mufla e apertamos na prensa para verificar essa espessura. Depois de colocado na prensa, vamos lentamente fazendo a pressão até o manômetro atingir 1000 kg força, que é a pressão de prensagem final da nossa resina. Vamos desapertar a prensa, retirar a mufla, abri-la e verificar se houve movimentação da resina. Igualmente, no primeiro hemiarco, faz-se a limpeza dos excessos de resina, como está sendo mostrado. Se houver alguma parte que apareceu a umidade, vamos recolocar as nuvens de rosa marrom e rosa preto e vamos colocar esta mufla no umidificador para prepararmos a resina de palato, que é a resina VIP Crio Plus Palato. Vamos agora preencher a canaleta do fundo de sulco vestibular no modelo. Essa canaleta ela é muito importante existir nesse modelo para referenciar a borda da prótese. Então vamos preencher essa canaleta com todas as cores de resinas utilizadas na vestibular da prótese. A colocação dessa resina deve ser de forma intercalada, usando todas as cores na vestibular da prótese. Vejam a colocação intercalada de cada cor. Vamos colocando todas as resinas em camadas, tantas quantas forem necessárias, até o preenchimento total desta canaleta. Nas primeiras camadas, vamos umedecendo. A última camada, também de forma intercalada, ela vai ficar sem umedecer, porque ela já vai servir como se fosse uma nuvem de pó para proteger a evaporação do monômero.
Concluído o preenchimento da canaleta no fundo de suco do modelo, vamos também colocar essa parte da mufla no umidificador para preparar depois o palato transparente. Após a conclusão dessa etapa, vamos preparar a resina cristal para o preenchimento do palato. O ideal é prepararmos a resina transparente cristal em um recipiente de vidro e aguardar a fase pegajosa para transportá-la para a contramufla, fechando-a com 2 folhas de plástico separador, aguardando na prensa que a resina dentro da mufla esteja na fase plástica, que é a fase recomendada para o início da prensagem. Vejam que na manipulação do pó e líquido deve-se ter muito cuidado para não deixar partes desta massa na parede vertical do recipiente, porque essa camada fina de resina, se ficar na parede vertical do recipiente, ela irá ressecar-se antes da massa toda e, consequentemente, poderá ser transportada junto e criar uma mancha no palato. Quando o transparente cristal do recipiente atingir a fase pegajosa, antes de transportá-lo, vamos umedecer aquela resina que estava com a nuvem de pó nos 2 arcos da prótese. Vamos umedecer bem e o excesso que normalmente desce para a parte baixa dos dentes, vamos secar com um papel, um guardanapo, a fim de retirar os excessos coloridos que essa umidificação provoca. Esse cuidado é muito importante, porque se não fizermos esse secamento, essa parte colorida do líquido pode contaminar a parte do transparente, criando uma borda palatina entre um transparente e um rosa colorido que é da vestibular. Então é importante fazer esse secamento. A parte da resina do fundo de suco no modelo, ela está umedecida para fazer a sequência da operação. Vejam agora que o transparente cristal no recipiente já está na fase pegajosa, que é a fase que vamos transportar para a mufla. O excesso de líquido que deixamos sob a superfície desse transparente para evitar o ressecamento da massa, nós retiramos e vamos agora transportar essa massa transparente para dentro da prótese. Vejam que essa massa de transparente ainda está na fase pegajosa inicial. Nessa fase não se pode prensar essa resina. Vamos agora fechar a mufla e aguardar na prensa
até que essa massa atinja a fase plástica, que é a fase indicada para a prensagem de uma resina. Vamos colocar 2 plásticos separadores, 2 filmes separadores. Vamos fechar a mufla. Colocar na prensa sem apertar e aguardar por volta de 10 a 15 minutos. Se tiver frio, vamos precisar de mais tempo. Daí a gente indicar de 10 a 15 minutos. Vejam que nesse primeiro momento colocamos a mufla na prensa, acomodamos até sair um inicial excesso. Esse excesso ele vai ser depois o indicador da fase da resina. Então vamos aguardar de 10 a 15 minutos. Decorrido os 15 minutos, vamos testar a resina para verificar se está na fase plástica. Vejam, essa resina que estava por fora da mufla, ela não serve para esse teste, porque como ela já recebeu o ar, evaporou o monômero, ela vai se apresentar de outra forma. Então vamos analisar o novo excesso que sai de dentro da prensa, apertando a mesma, e esse excesso apertado entre os dedos não poderá aderir. Vejam, se tocando com o dedo, essa resina ela não grudar nos dedos, é o sinal que já está na fase plástica e, consequentemente, a fase de início da nossa prensagem lentamente. Vamos agora apertando lentamente a prensa, analisando o manômetro. À medida que vamos apertando, a resina vai escoando até atingirmos 1000 kg força. Essa fase normalmente denominamos de prensagem de prova. Após o manômetro da prensa ter estabilizado em 1000 kg forças, vamos desapertar a prensa, retirar a mufla, abri-la e recortar os excessos de resina. Vejam que na retirada desse excesso é importante não recortar aquela resina do palato de Ristot. Vamos agora recortar 2 a 3 milímetros na borda da prótese para retirar o transparente e o correspondente a essa espessura de resina. Nós vamos colocar no fundo de sulco do modelo. Vejam que esse corte deve ser
de forma inclinada para retirar todo o excesso de transparente que poderá, ao prensarmos novamente, invadir a borda da prótese, ficando uma linha de transparente. Dessa forma, nós vamos evitar que isso aconteça. Nessa fase, para minimizar os ressecamentos, podemos, com o instrumental, afastar a borda da resina e colocar monômero. Dessa forma, vamos preservar a umidade da resina também na vestibular. Agora vamos acrescentar na canaleta sobre o modelo a quantidade correspondente àquela resina que recortamos do transparente na outra parte da mufla. Vamos colocando intercaladamente todas as cores que utilizamos para a vestibular da prótese, inclusive colocando veias e acrescentando uma quantidade de resina. Em seguida, vamos umedecer essa resina. Vamos fechar a mufa, agora sem o plástico. Vamos aguardar de 10 a 15 minutos para a nova resina chegar na fase plástica. E depois vamos fazer a prensagem dessa resina, que seria uma segunda prensagem, que nós normalmente chamamos de prensagem intermediária. Decorrido o tempo para que aquela resina que colocamos na canaleta do modelo chegue na fase de prensagem, vamos levar a prensa e iniciar lentamente a prensagem até o manômetro atingir 1000 kg força. Depois dessa operação, vamos colocar os 4 parafusos na mufla, apertá-lo e aguardar em média 3 horas para depois abrirmos a mufla e fazermos uma conferência da superfície dessa prótese, comparando com a escala de resina, se está adequada e se há ressecamentos na resina. Isso tudo pode ser corrigido nessa fase. Decorrido as 3 horas de espera, vamos agora abrir a mufla para fazer as devidas observações. Agora vamos recortar os excessos e aquela resina do palato de Ristot que nós comentamos no início do trabalho, esse excesso nós vamos recortar com muito cuidado e voltar com ele
por sobre o modelo naquelas canaletas que nós fizemos. Se nós eliminarmos essa resina, na prensagem posterior, ela vai retirar parte do transparente do palato para preencher essa área. Portanto, se nós não desprezarmos e voltarmos com esse excesso por sobre o modelo, não vai acontecer mais esse problema. Vamos colocar o modelo no umidificador e vamos agora retirar a prótese de dentro da muralha. Vamos sacar com cuidado essa prótese com o instrumental nos extremos. Nós vamos retirar. Veja, lembre que nós fizemos a fixação dos dentes com uma levíssima camada de super bonder, mas isso não vai ser problema porque a resina dos dentes vão se deslocar sem nenhum problema. Vejam agora a superfície da prótese. Nós vamos umedecer para verificar se há alguma parte ressecada e vamos também ter oportunidade de conferir a fidelidade de cor com a escala número 14, que foi a escala que nós fizemos esta prótese. Lembre que essa resina ainda está na fase borrachoide. Vamos colocar uma quantidade de monômero dentro da cavidade na muralha, aquelas cavidades onde vão os dentes. Nós vamos colocar monômero e vamos reencaixar a prótese, apoiando com o instrumental para voltá-la para o local adequado. Vamos umedecer também a parte do palato transparente, cristal. Vamos fechar a mufla com um modelo e vamos colocar um plástico para evitar contato direto do gesso nessa fase com a resina. Vamos fechar, aguardar uns 3 minutos na prensa. É importante manter em 1000 kg força para poder preservar aquela prensagem inicial que fizemos. Devemos também ir prensando lentamente até chegar em 1000 kg força. E aí vamos aguardar 3 minutos para novamente abrir e fazer novas verificações. Vamos agora abrir a mufla, retirando-a da prensa primeiro. Vamos abri-la para continuar as observações. Voltamos com o modelo para o umidificador. Aquela resina que estava no modelo no palato de Ristot, ela deve retornar para aquele local. Vocês vejam que nessa prensagem ela saiu aderida no filme plástico, não há nenhum problema. A gente volta com ela para aquela região. E vamos agora retirar novamente a prótese da muralha. Lembrando que nessa fase a resina está na fase borrachoide. Portanto, se não tivermos cuidado, poderá haver alterações dimensionais. Se não houver nenhuma área mais ressecada, podemos fazer a conferência com a escala de gengiva. Vejam a identidade da prótese caracterizada com a escala selecionada para o caso. Se
Ao compararmos a vestibular da prótese e detectarmos a necessidade de alguma correção, podemos, nesse momento, com uma fresa maxi cut ou mini cut, fazer o desgaste daquele local a ser corrigido. Podemos também desgastar aquele excesso, aquela rebarba do fundo de sulco vestibular para verificar se aquela linha de transparente está visível ou não. Se tiver visível, podemos fazer uma correção nesse momento. Então vejam que como a resina está na fase borrachoide, ela permite um desgaste sem nenhum comprometimento. Depois do desgaste que fizemos da borda da resina da prótese e comparado com a escala, vamos imaginar que nesse momento algum ponto da prótese tivesse apresentado alguma alteração. Então vamos simular como faríamos essa correção da resina. Então vamos desgastar e sempre esse desgaste para correção deve ser de uma forma irregular, para não apresentar linhas. Vamos depois preparar as resinas que utilizamos na caracterização. Vamos prepará-las num dappen, aguardar a fase plástica e vamos efetuar a correção. Depois de efetuado o desgaste na área a ser corrigida, vamos preparando a resina. Vamos jogando numa superfície de vidro intercaladamente todas as resinas que utilizamos para fazer a caracterização da vestibular. É importante que vamos colocando intercaladamente sem deixar misturá-la. Nós vamos, depois dessa composição, colocar cuidadosamente monômero, não em excesso, para que as cores não se misturem. Quando olhamos essa superfície, nós vamos ter quase que uma comparação de cor com a superfície da prótese. Então, essas cores, elas foram utilizadas na confecção da vestibular da prótese. Então, vamos preparar nesta placa de vidro, nessa superfície de vidro, vamos umedecer e aguardar que ela chegue na fase plástica, para que tenha condição de transportá-la sem que as cores se misturem. Vejam a comparação da superfície dessa resina que preparamos para a correção com a escala de gengiva. Ela deve apresentar mais aproximadamente possível a tonalidade da escala.
Agora vamos começar a correção. Essa resina, ela deve estar na fase plástica. Com o instrumental, nós separamos a massa de resina e ela vai permanecer separada. Se ela voltar novamente para o local, é sinal que ela ainda não está na fase plástica. E para essa correção, é importantíssimo que ela esteja na fase plástica para não misturar os componentes. Vamos agora transportando em bloco essa massa de resina preparada e vamos colocando nos locais a serem corrigidos, sempre observando a umidade desse acrílico. Vamos de momento em momento colocando o monômero para manter essa umidade. Vejam as resinas já colocadas nos locais a serem corrigidos. E um detalhe muito importante: essa resina não deve ser colocada em excesso, porque senão vai correr o risco de, ao colocar dentro da muralha, esse excesso poderá migrar para sobre os dentes. Então, cuidado com essa quantidade de material. Vamos agora voltar com esta prótese para dentro da muralha e aguardar algum tempo para que a resina se acomode. Ao retornar com a prótese para dentro da muralha, vamos colocar 2 filmes separador de plástico, vamos fechar a mufla, levar à prensa e prensar lentamente até atingir 1000 kg força. Como a resina já estava na fase plástica, depois dessa prensagem, vamos aguardar uns 5 minutinhos para depois abrir novamente a mufla e verificar se a correção ficou adequada. Vamos agora retirar a mufla da prensa, abri-la, retirar a prótese de dentro da muralha e verificar se as correções foram adequadas. Vejam que as correções foram adequadas e a comparação com a escala permaneceu idêntica.
Essa técnica de correção nós não praticávamos no início da nossa pesquisa. Foram os nossos amigos Dr. Alexandre de Oliveira e Thaís Alves Nogueira, que são dois amigos protéticos, a quem agradecemos muito pela contribuição e enriquecimento do sistema STG de caracterização. Depois que eles nos mostraram a possibilidade de fazer esta correção, nós, com a permissão deles, incluímos no sistema de caracterização STG. Isso passou a ser fundamental, porque o técnico tem uma possibilidade intermediária de verificar se a escala que o dentista pediu para aquela prótese está dentro dos padrões e se houver alguma superfície ressecada da prótese, antes de polimerizar, ele pode fazer essas correções. Então, a contribuição dos nossos amigos foi significativa e engrandeceu o nosso sistema. Muito obrigado. Agora vamos verificar se o isolamento do modelo se movimentou. Se porventura alguma parte desse isolante foi destacada, nós devemos novamente proceder ao isolamento. Então vamos isolar cuidadosamente e novamente esse modelo e vamos aguardar ao secamento desse isolamento. Após o secamento do isolante naquele modelo, nós vamos efetuar a prensagem final da resina. Essa prensagem agora é sem o plástico separador. Nós vamos fechar a mufla, levar a prensa e prensar lentamente até o manômetro atingir 1000 kg força e ficar em descanso na prensa por 12 horas. Decorrido esse tempo, a prensa deve ser reapertada até 1000 kg força, pois, após esse tempo, há sempre uma perda de pressão no manômetro da prensa variável de acordo com a espessura de cada prótese. Após isto, a mufla deve ser hidratada em água fria por uns 10 minutos e levada para a polimerização. Várias são as técnicas para a polimerização de resinas. A que vamos mostrar neste vídeo é por energia de micro-ondas e com os seguintes ciclos. Para fornos de 800 watts, usaremos o seguinte ciclo: 10 minutos a 40% de potência, mais 10 minutos a 50% de potência. Se for duas muflas, aumentar mais 10 minutos a 60% de potência. Para fornos de 900 watts, o ciclo será 10 minutos a 30% de potência, mais 10 minutos a 40% de potência. Se for duas muflas, aumentar mais 10 minutos a 50% de potência. Após a polimerização e resfriamento total da mufla,
procede-se à desmuflagem da resina. Para essa operação, é importante e seguro a utilização do martelete pneumático. Com a prótese já desmuflada, a elaboração final é feita utilizando inicialmente uma fresa maxi-cut para retirar as rebarbas das bordas da prótese, também para afinar a porção final do palato. Depois, com uma broca cilíndrica 699, deve-se corrigir alguma irregularidade ou bolhas na área cervical dos dentes. Depois, com uma fresa mini-cut, regulariza-se a escultura vestibular, fazendo-se as texturas de superfície. E, finalmente, com mandril e tira de lixa, pode-se usar número 150 ou outro número, desde que a lixa seja bem fina. Alisa-se toda a região palatina e depois vamos concluir o alisamento final com escova de pelo número 10 mais pedra-pomes. Depois da escova de flanela mais pedra-pomes, se o palato for muito profundo, usa-se um cone de feltro e pedra-pomes. E para o brilho final, utiliza-se escova de flanela com bastão de brilho Vip-Bril. Depois, lava-se a prótese em água corrente e com sabão detergente para a eliminação dos resíduos de polimento e, finalmente, coloque-se a prótese no ultrassom para um requinte final dessa limpeza. Vejam agora os aspectos superficiais da prótese já concluída e a identidade com a escala de número 14 que foi selecionada para esta caracterização. Prezados assistentes desse nosso trabalho, esperamos que este vídeo, de agora em diante, possa ser um roteiro seguro dos trabalhos para a elaboração de suas próteses. E como o sistema STG, sempre no seu desenvolvimento, exigiu muitas pesquisas e muito respeito pelas teorias dos materiais, nada mais oportuno do que fazer uma citação do filósofo inglês Francis Bacon, que disse: as experiências, se não são dirigidas pela teoria, são cegas. A teoria, se não está sustentada pela experiência, é incerta e enganosa. Muito obrigado.